Mas chegava a beber mesmo assim, ficar caído mesmo. Sim, ele chegava carregado, às vezes as pessoas traziam ele carregado, vinha às vezes esfolado, né? É porque Ele foi assim, desenganado, ele estava com cirrose hepática. graça e paz, amados, tudo bem? Como eu sempre digo, tudo bem com você porque eu tô melhor do que mereço. Hoje eu tô muito feliz. Nós estamos no nosso pod em casa. Aqui, ó, vamos tomar um. Hoje tem água aqui, mas é para tomar um café. Só que esse pod em casa é um projeto pra gente falar de família, falar com os casais. E eu tô com um casal aqui, bênção demais. Bênção. É um casal top. E nós vamos falar um pouquinho da história deles, que tem uma história linda. E nós vamos esmiuçar tudo da história deles. É um casal muito abençoado realmente. Mas antes de falar desse casal, vou pedir você, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte aí, já coloca aqui nos comentários qual assunto que você gostaria. Vamos trazer médico aqui, vamos trazer urologista, ginecologista, vamos trazer pessoas para falarem sobre família, tudo relacionado à família. Então, se inscreve aí no canal aí, dá essa força, pega esse vídeo, compartilha com outros casais, porque eu acredito que a família é possível sim ser feliz, ter um casamento abençoado. E lembrando da plataforma que nos abençoa, que cuida da gente, que nos ajuda, que é a plataforma Construir Mais Barato. Eu vou soltar um vídeo agora, você assiste esse vídeo. Essa plataforma você consegue encontrar os melhores profissionais da área da construção no Brasil e vai ser bênção para a sua vida, hein? Então, se você tem um amigo que é pedreiro, pintor, carpinteiro, fala, ó, se cadastre na plataforma Construir Mais Barato que vai ser bênção, ok? Assista o vídeo aí. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos. E a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Então, você gostou da plataforma? construirmaisbarato.com.br. Essa é a plataforma. Esse casal abençoado que está aqui é o casal que eu vou mostrar para vocês agora, que é o meu amigo, Reverendo Carlos, e missionária Marina. Travei de propósito para sair um sorriso. Ah, entendi. Não saiu um sorriso. Não, eu fiquei esperando, falei, será que ele vai esquecer meu nome? Não, minha professora, ó, gente, minha professora de teologia. Então você que está querendo aprender teologia, nós vamos trazer um dia aqui, irmã Marina, só para poder te falar sobre assuntos teológicos. Ô, bênção. Tá? Não é verdade, irmão Carlos? É verdade. E a gente vai conversar muito sobre assuntos teológicos. Hoje eu vou falar sobre casamento, vamos falar sobre casal, sobre família e tal. Só por amor. Só por amor, é verdade, o amor está no ar. O amor está no ar. Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui. E Amém. é a minha professora de teologia, reverendo, que tem uma história muito forte, um homem do ministério, uma bênção, que tem sido realmente um diferencial. Vocês são um diferencial realmente da nossa igreja, dos casais que a gente conhece. Já vou começando a primeira pergunta já para vocês. Vou fazer para o irmão Carlos, porque vou pegar o homem. Isso. Quantos anos de casado? Nós vamos completar agora, dia 23 de abril, 41 anos de casado. É verdade, meu marido? Verdade. 41 anos de casado. 41 de casado. Caramba. Mas Fora namoro, noivado e casamento. Namoro e noivado. Né? Namoro. 41 só de casado mesmo. 41 só de casado. Só de casado. 3 anos e meio de namoro e noivado. O cara tá afiado, hein? Não, eu não esqueço. Eles estudaram, sentaram. Não, assim, ele é bem exato. Falou número, data, ele guarda tudo. Agora, se você tivesse perguntado pra mim, eu não saberia responder direito. Eu ia virar e perguntar quanto que é mesmo, hein? E como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Já eram cristãos? Tô fazendo uma pergunta aqui, gente, mas o irmão Carlos falou pra mim mais ou menos como é que eles se conheceram. E eu achei muito legal. Achei até muito hilário, até muito engraçado.
Mas aí ele vai contar agora de uma forma melhor, como é que eles se conheceram e tal. Fala aí, irmão Carlos. Não, nós se conhecemos num aniversário. Eu não estava muito afim de sair naquele sábado e os colegas, não, vamos lá, tem uma festinha lá. Mas o senhor já era evangélico ou não? Não, católico. É mesmo, né? Católico, entendeu? Aí eu peguei, me troquei e fomos, né? Chegamos lá, descemos lá no aniversário, ela não tinha chegado ainda. E eu ali dançando, fazendo umas micagens ali, né? Não, mas peraí, era dança pé de valsa? Pé de valsa. Pé de valsa. Pé de valsa. Dançava sexta, sábado e domingo. É Se mesmo? estivesse na segunda, a gente ia também, você entendeu? Se tivesse uma segundinha assim, a gente ia também. Mas aí eu estava ali se divertindo com a turma ali, né? E aí chegou ela, né? Toda bonitinha. Me lembro como se fosse hoje. Não esqueço essa foto. Ficou gravado na minha mente. Um conjuntinho cor-de-rosa, uma sainha branca plissadinha, uma sandália alta, Me né? apaixonar. Os cabelos. Aí eu bati o olho e falei assim, eu vou passar essa branquinha no meu nome. Gente, mas você sabe que amor à primeira vista, assim, você bate o olho assim e já fala, opa, isso daí, né? Tem irmão futuro. Carlos, olha, você falou uma coisa muito forte, irmão Marino. Eu sou palestrante de casais, vocês também são palestrantes de casais, ministram para casais também. E um dia eu até gravei um vídeo falando o seguinte: ele falou uma coisa muito forte isso. Você compra um carro, você passa pro seu nome. Você compra uma casa, você passa pro seu nome. Verdade. Não é verdade? Verdade. Você compra uma moto, você passa pro seu nome. Aí tem gente que fala assim, vou casar e ir no cartório pra quê? Ué, o que é mais importante? Essa pessoa que você ama ou o seu carro que você passou pro nome, a moto que você passou pro nome? Já que você ama essa pessoa, então em vez de ficar só junto, vai lá em casa, passa pro seu nome. Não é verdade? É verdade. Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, não, essa branquinha, como é que é? Não, essa branquinha aí eu vou passar lá no meu nome. Você entendeu? Oh, Porque eu cheguei assim, eu bati o olho nela assim, ela, sabe, toda novinha, né, meu? Toda bonitinha, tinha um monte de negão olhando pra ela. É mesmo? O quê? Rapaz, gavião é que não faltava. Aí eu pensei, dancei umas 2 melodias com ela, naquela época a gente chamava de melodia, né? Dancei umas 2 melodias com ela, mas depois teve um interveiro aí que ela que sabe contar. Isso aí não é mais minha parte. Como é que foi, irmão? É pra contar tudo aqui? Não, pode contar, pode ficar, pode. Que os Só feministas não ouçam isso dele falar que passou pro nome dele, né? Mas como a gente não é feminista, Verdade, né, a gente sabe que isso é privilégio, né? E então, esse é aniversário. Para começo de assunto, o aniversário é assim. Ele era bicão, naquela época a gente chamava de bicão. Não era bicão, velho. Você foi convidado por quem? Eu entrei de penetra. Então, né? Bicão mesmo, bicão, penetra. E eu também também fui de bicão também, porque quem tinha sido convidada era uma amiga minha. E ela queria sair com o namorado dela. Só que a mãe dela só deixava ela ir nesse baile se eu fosse. E aí eu tive que ir com ela por conta disso. E acabamos entrando nesse aniversário de bicão os dois, né? Eu fui com a minha amiga, ela tinha sido convidada. E acabamos nos encontrando lá. Só que assim, ele já olhou pra mim. A mão na mesa. A mão na mesa, Você viu? Ele que me controla. Então, é o seguinte, eu dei umas recomendações pra eles aqui. Falei, cuidado com a mão na mesa, cuidado com a mão no microfone, irmão, que ela já tava falando, a mão na mesa. Sim, e a irmã Marina fala assim, ela... Não, eu tenho que falar e eu tenho que gesticular. E ele fala pra mim. Se acontecer eles baterem na mesa aqui ou no microfone, não se preocupa não, tá? Vocês estão acostumando aí com a Marina, né? A irmã Marina é assim mesmo. Então, aí o que aconteceu? Chegamos nesse baile e ele fazia muita gracinha. Eu contei lá na sala de aula, né? Engraçadinho. Eu falei na sala de aula? Não Onde falou, foi que não? eu falei? Não falei não. Não, ele se jogava pros amigos segurar ele, sabe? Aquela Como é coisa que toda. é? Mas era a dança da época, você entendeu? Era a dança da época. Era o que a gente curtia naquela época. Muito parecido. top. Eu achei ele muito parecido. Eu falei, meu Deus, esse cara precisava... Ainda até falei para um amigo meu que estava comigo lá no bairro. Falei, esse cara aí precisava colocar uma melancia no pescoço para parecer mais. E tal. E de repente, estava quase no meio do baile, já tarde. Aí uma amiga que minha chegou em mim e falou para mim assim, Marina, você está vendo aquele carinha ali? Eu falei, tô. Ela falou para mim assim, ele tá pagando a noite inteira para você. Eu falei, eu percebi. Falei, mas eu achei ele muito engraçadinho. Então, pagando a noite inteira, era uma gíria. Era uma gíria da época, né? De olho nela. Pagando. Eu vou traduzir. Não, gente, eu vou traduzir. Faz essa tradução aí. Quando fez eu e a Márcia aqui, a gente conversou aqui, a Márcia contou que quando me conheceu, eu tava com um camisão que era que usava na época, que era um azul, vermelho. Assim, na época era moda, né? Então, assim, pagando a noite inteira, gente, é uma gíria
que tava dando em cima, né? Sim, então, não tirava o olho. Não, tem que falar pra essa geração nova, agora tem que traduzir. Sim, é isso, verdade. Né? Vamos traduzir aqui Então, as nossas gírias, que nós também tivemos gírias. Sim, né? 41 anos de casados. Eu tenho 25 anos de casados. É isso aí. Nós éramos dos anos 90, né? Eu de novo com a mão. É igual eu falei pra você. Fica minha preocupação é a minha mão, que eu não consigo parar de falar com as mães. Então, o que acontece? Aí ela chegou para mim e falou para mim assim, então, ele tá pagando para você a noite inteira. Você percebeu? Eu falei, percebi. Aí ela falou assim, olha, eu estava num casamento e ele estava lá. E eu paguei a noite inteira para ele e esse cara não chamou nem para eu dançar com ele. Me esnobou mesmo. Ainda, hoje em dia a gente não pode falar, mas naquela época, né, esse neguinho me esnobou a noite inteira. Sabe? Faz um favor. Ganha ele, depois você... Esnoba ele. Esnoba ele, dá um fora nele e tudo bem. Eu falei, legal, então, por causa da minha amiga. Eu falei, mas tá bom, mas a gente era bem amiga, né? Eu falei, ele te esnobou. Eu falei, então, pera lá, vou a forra por você. E aí a gente acabou saindo, né? Mas na minha cabeça era só aquele dia e tal. Mas eu ia, né, dar o fora nele, mas estamos aí, 40 e poucos anos. Marcamos o encontro pro domingo, 7 horas, 10 para 7. Eu estava no portão da sua casa. 10 para 7. Não, tem que ser pontual, né? Pontual. Inclusive, nós marcamos o horário aqui e chegaram no horário certinho. Mas não foi por minha causa, não. É ele que é pontual. Ele é pontual, Sim, pontual. Agora, uma coisa assim que eu... vocês eram evangélicos já na época? Não eram evangélicos, né? Não. E como é que... Assim, eram católicos, né? Católicos. E como é que foi essa questão, assim, de... Vocês têm... Quantos filhos vocês têm hoje? 4. 4 filhos? 4 filhos. Esses 4 filhos... Inclusive, eu conheço o Júnior, que é um pastor, né? Isso. E, inclusive, eu quero até fazer um convite aqui já, Júnior. Quero um dia você aqui para... É um pastor, prega demais. Do movimento do reino, ganhador de almas. Ganhador de almas. O Júnior, eu sei que é um pregador. Sim. Tem o Paulo Ricardo, que canta demais. Quando eu vejo o Paulo cantar, eu me lembro daquele cantor do Raiz Coral, que era do Raiz Coral, lá em São Paulo. O cara canta demais. E o Paulo canta muito. Então, chamar um dia o Paulo e o Júnior aqui. O Paulo para cantar, o Júnior para pregar e tal. Então, são 4 filhos, né? 4. Isso. E vocês, esses filhos já nasceram no lar evangélico ou não? Não. Tem a Carla, que é a mais velha, né? Depois vem o Júnior, depois vem o Paulo e depois o caçula é o Isaías. É o Isaías. É o Isaías, que é solteiro. Mas eles já nasceram em lar evangélico? Só o Isaías. Os outros não. Os outros não, não, né? Não. E como é que foi essa coisa assim de um pé de valsa, dançarino, galanteador? É um pouquinho. Não, naquela época dava pro gasto. Oh! Porque antigamente, não é que nem hoje. Antigamente você ia num baile e você passava a noite inteira para ver se você saía com a moça. Ver se ela gostava, simpatizava com você. Não é que nem hoje. Eu vou ficar e você, sabe, pega na mão e já vai levando. E tá tudo bem. Antigamente não. Como falava, era um chaveco, um tempão, né? Você ficava a noite inteira pendurado na orelha da nega, trocando ideia, e no fim ela... outro dia a gente sai. É mesmo? Mas com a irmã Marina não foi assim? Não, a Marina já foi um caso especial, né, irmão? Já foi uma coisa... parece que Deus já estava no negócio. Deus já estava trabalhando. É verdade. Já estava no negócio, né? Porque foi uma coisa assim... A gente não entende, na verdade, a gente não entende os planos de Deus, né? Verdade. E eu fico vendo assim, como Deus trabalha, né, nas nossas vidas. Né? Eu tinha 18 anos, eu fui, e ela morava assim, e tinha uma casa atrás, de uma vizinha que era costureira. Eu ia lá para essa mulher fazer calça para mim, né? Porque antigamente os rapazes gostavam muito de calça boca de sino, 30 de boca, né? E gostavam de passar, ficar aqui todo aquinadinha, que a gente usa saltinho e carrapeta, né? A gente anda, Black Power, usava um blackinho legal, você entendeu? Era tudo na moda naquela época. E a costureira ficava... O senhor chegou a usar aquelas calças com os vínculos na frente, assim, os vínculos? Lógico, de preguinha. De preguinha? Imagina, no dia que eu o conheci, ele estava com a calça dessa de preguinha, que era moda e era chiquérrimo, né? Era top. E acho que era de veludo, né? Não era de veludo, você tava com aquela creme. A creme. Com a creme. Caramba, e uma camisa. levou. Sim, e uma camisa de azul marinho, de bolinha branca. Olha só, engraçado. Aquela camisa era linda, né? O reverendo, sim. Olha só. Eu tinha o meu irmão, lá eu me lembro que na nossa época tinha. Era moda esse negócio de calça com de preguinha. Com prega, isso. Sim, era. E aí, a gente geralmente usava 2 pregas, 3 pregas. Aí meu irmão quis ser diferente para final de ano, porque a gente
família pobre, só tinha roupa nova final de ano. Só final de ano. Sim. Não era assim? Era só final de ano. Só final de ano. E aí, meu irmão com aquela coisa, não, final de ano eu quero arrasar, garoto novo, comprou um tergal, porque antigamente fazia com linho, porque aí linho. ficava caidinho, bonitinho, né? E ele comprou um tergal. Ixi, Foi na Cripto Costureira e falou, eu quero 6 pregas de cada lado. Nossa. Gente. Nego chato, hein? Não, nego chato, cara. Aí o que aconteceu? Aí nós estávamos na igreja, de repente me chamam lá dentro da igreja e falou, ó, seu irmão tá te chamando lá fora. Aí quando eu fui lá fora, lá, ele tava atrás do muro, falou, pede o pai a chave da casa. Falei, o que aconteceu? Pega o pai a chave da casa. Eu falei, o que aconteceu? Vai entrar não? Falei, essa costureira acabou comigo. Sabe por quê? Porque ela fez com 6 pregas, na frente parecia uma laranja. Ficou. Mas Ficou porque o amarrado. tergal é duro, né? O tergal tecido o tergal é duro. Duro. Mas no linho ficava legal Ia antigamente, ficar né? lindo. E aquela calça com a boca de sino, Boca de sino. né? Que ele até falou 30 de 30 boca. de você viu? boca. Ele deu até o centímetro. Não, tinha. 40 já era varredor de rua. Ah, tinha a medida então certa. 30. Tinha 30 de medida boca. certinho. Aquela, você ficava de pezinho assim, ela cobria o sapato todinho, entendeu? Oh, Tinha esse detalhe Joás. também. Tinha Não, as mães, Aí Na- quando chegava no baile, então. Não, Eu- naquela época a gente chamava de nego doce. Nego doce. Esse Nego era nego doce. doce. Era. Que Era top. nego doce. Black As Power, gírias do Power ano- bem arrumadinho, dos anos 80. bem feitinho, só aqueles garfão de pentear assim, né, mano? Você Ah, saía de casa. meu irmão, eu vi muito meu irmão usar aquele garfão assim, de pentear Isso, assim, sim. levantava e chegava. E quando chegava no baile, chegava. Eu fabricava aquele negócio na firma que eu trabalhava na ferramentaria, e eu fabricava aqueles garfos e vendia pros negões, entendeu? Que Os top, negão. que top. Era É um gostoso pra empreendedor. caramba, mano. Era uma Era muito- fase, assim, era uma época, eu diria assim que era uma época um pouco mais, até mais inocente, Mais não era mais inocente. inocente? Era muito Por que era mais inocente? Porque, por exemplo, a conquista, né? Hoje você vê uma facilidade em tudo, né? É. Eu estava conversando com, vai sair agora um vídeo que eu conversei com um rapaz que ele é um ex-drogado, chama adicto, né? Um ex-dependente. E aí eu estava conversando com ele, e ele falando que um dos grandes problemas dos pais com filhos são da facilidade. Então, na nossa época era muito difícil as coisas. Hoje você tem internet, tem tudo mais fácil. Mas tudo que é fácil acaba perdendo valor, né? Acaba perdendo valor. Em toda a área. né? Mesma coisa no relacionamento. Sim. Você sabe por quê, Jairinho? Ah, Antigamente, nós tínhamos respeito pelos nossos pais. A gente saía, dançava. Eu andei no meio de muita gente que não prestava, mas eu nunca se envolvi. Eram meus amigos, mas eles lá e eu aqui. Eles usavam a droga deles e eu ficava na minha. O meu negócio era dançar. E outra, eu pensava muito no meu pai e na minha mãe. E o respeito E o também pelas respeito mulheres. pelas mulheres que tinha antigamente. A gente entrava nos bailinhos nas casas, né? De bicão às vezes, o dono não colocava a gente para fora, porque a gente respeitava. A gente tinha um respeito assim tremendo. A gente ia só para dançar. antigamente, por exemplo, os garotos estavam jogando bola na rua. Passavam umas velhas e paravam. A gente parava. Nós parávamos. Sim, era uma Joguei muita bola na educação. rua. Nós fazíamos racha na rua. O respeito é um dos pilares, É um né? dos Para uma pilares. sociedade. E no relacionamento, né? Eu costumo Sim. dizer o seguinte, meu Marina, que um casamento ele pode sobreviver até sem amor, mas sem respeito ele não sobrevive. Não sobrevive. Nada sem respeito Nada sobrevive. sem respeito. E aí, como é que foi essa questão da conversão? Como é que vocês se casaram? Eram cristãos? Não. Casaram Não, crentes? casamos não? na igreja católica. Isso. Aí depois se converteram. Aí passou um bom tempo, aí eu passei por Se um convertemos processo. no terceiro filho, né? É, no terceiro Nós filho. tivemos a Carla, o Júnior, e quando foi o Paulo, que é aí que nós começamos, nós Aí eu entrei num convertemos. processo de bebida muito forte, assim, entendeu? É mesmo? É. Os seus, mas então já foi. pode se dizer Alcoólatra. alcoólatra? Já foi Foi, alcoólatra? foi Foi alcoólatra. alcoólatra. Eu estava com Aproveita e cirrose. conta isso, seu testemunho. Eu fui no médico fazer ultrassom, né? Que eles me encaminharam fazer ultrassom. Cheguei lá, o médico me deitou na mesa, passou um óleo na barriga, até falou assim, rapaz, você tá ruim, né? Você tá todo estragado por dentro. Você só tem 6 meses de vida. É mesmo? No Tá, com- mas segura aí. Ó, você, vou falar pra você agora, pra você que tá pensando em construir, vai precisar de um profissional, construirmaisbarato.com.br. Essa é a plataforma do momento. Você vai encontrar todo um profissional bom nessa plataforma da construirmaisbarato.com.br. É simples, só você entrar lá, você não paga nada, é grátis. Se cadastra lá que vai ser benção. E a outra coisa que eu vou pedir pra você é que você se inscreva no canal. É um bate-papo. Manda para um casal que está passando por dificuldades, precisam
Tem casal que está com um problema de relacionamento porque o marido bebe. Você vai escutar agora uma história de alguém que foi alcoólatra, alguém que passou por essa situação e num relacionamento conseguiram vencer e hoje estão aqui para poder falar claramente isso. Então assistir um vídeo agora da Construir Mais Barato e se inscreva no canal e vai ser bênção para sua vida. Assiste o vídeo aí. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos. E a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu o vídeo? Gostou? Construirmaisbarato.com.br vai ser bênção para a sua vida. Deixa nos comentários o que você gostaria que nós perguntássemos, assim, trouxéssemos aqui. Qual é o seu problema? Qual a sua dúvida? Seja no campo teológico, nós temos uma teóloga aqui, vai ser bênção. Mas vamos lá. Irmão Carlos, o que aconteceu? O senhor chegou a ter cirrose? Eu me enfiei assim na bebida assim de uma tal maneira que eu não conseguia largar. E passei por um processo muito difícil, aquele foi aumentando cada dia mais, foi aumentando. Aí um certo dia eu estava sentado na área da nossa casa lá, estava eu, a minha falecida sogra e o meu cunhado. Nós estávamos batendo um papo assim à tardezinha, de repente veio uma fumaça assim, uma nuvem cinza, e só eu que via. E ela invadiu a sala, ali aquela frente da casa todinha, entrou pela sala assim e me invadiu. Nesse momento eu comecei a ficar alucinado, comecei a ver coisas. A minha esposa não estava em casa, ela trabalhava, graças a Deus, ela sempre foi uma mulher batalhadora. Em primeiro lugar eu coloco Deus na minha vida, em segundo ela. Se não fosse essa minha esposa, o que seria de mim? Acho que eu não estaria aqui hoje. É por isso que muitos homens não dão valor para sua esposa, né? Mas é Deus em primeiro lugar e ela em segundo lugar na minha vida. Para todos os sentidos da minha vida. E a partir desse momento que essa fumaça entrou, que essa nuvem entrou, eu comecei a ver coisas. Comecei a pingar água assim do teto, caía no chão e transformava em árvores. Sabe, em ramos assim, sabe? Só eu que via, porque eu estava ficando louco. Estava ficando louquinho. Saí correndo pela rua, os caras do bar tudo apavorado, porque eu tinha muita amizade, porque eu fui nascido e criado ali em Pirituba, né? Eu conhecia muita gente. E ali eu passei por um processo que, olha, só Deus. Aí chamaram um pastor, o irmão Eduardo, um homem de Deus, veio ele, a cunhada dele, para orar por mim. Aí caiu um pingo de água na cabeça dele e dali saiu uma árvore. Saiu uns ramos e eu dei um tapa na cabeça dele. Ali ele parou, oração, opa, o que foi? Pastor. Bati na cabeça do pastor. E a cunhada dele, no canto, orando, em silêncio, quando terminou a oração, ela falou assim, Marina, eu vejo seu marido, gordo, dirigindo uma igreja no interior. É mesmo? Foi. Nós naquela situação, né? Eu já havia me convertido. Eu já havia me convertido. Quem se converteu primeiro? Fui eu. Né? Eu já havia me convertido, já era dirigente de ciclo de direção, né? Porque quando eu entrei na igreja, com 3 meses eu me batizei, e em 6 meses já Deus colocou o ministério de dirigente de ciclo de direção, Assembleia de Deus do Belim, lá em São Paulo. E nós íamos orando, né, para que Deus viesse converter meu esposo. Quanto mais eu orava, mais ele bebia. E foi um dia que chegou essa situação, né? E Deus tinha falado, né, através de vasos, que a gente crê nos dons, né? Sim, com certeza. E que o meu esposo seria um milagre vivo ali onde nós morávamos. E aí o que aconteceu? Todo mundo sabia que o Carlão, né, ele tinha até um apelido, pode falar aqui? Né? Não, antes não tinha esse apelido. Não, quando você... Depois. Quando você era alcoólatra. Não, foi antes. O meu apelido era Ganso. Era Ganso. Né? Fala em Ganso, nós temos na sala lá, aquele rapaz que o apelido dele é Ganso, né? Quem é Ganso? Ah, não sabia não? Não. Vou entregar então. Nossos alunos? É. Quem? Aquele que auxilia a senhora. O Leandro? Leandro é Ganso? Leandro, ele vai vir aqui, Ele vai, ele falou pra mim. O apelido dele é Ganso. Ah, os jovens chamam eles de Ganso.
Sim. Nós temos 2 gansos. Olha, não, esse não é mais ganso, não. Ele esse era é mais ganso. gato, Agora Eu tinha não. muita amizade com a turma lá, e onde eu passava, a turma mexia comigo, Carlão daqui, Carlão dali. Aí tinha um baiano lá, que tava um pedreiro lá, e ele se tornou um grande amigo meu. Aí ele começou a me chamar, ô Gansão, né? Porque eu era magrão e alto, né? Aí os caras do bairro, tudo Gansão daqui, Gansão dali. E o Júnior depois ficou Gansinho. O Júnior passou a ser ganchinho, que é o pastor Júnior. Essa questão da bebida, mas chegava a beber mesmo assim, ficar caído mesmo? Sim, ele chegava carregado, às vezes as pessoas traziam ele carregado, vinha às vezes esfolado, né? E como é que, assim, Marina, é porque ele foi assim, desenganado, ele estava com cirrose hepática. Naquela época, quem era governo era o Maluf, né? O Maluf. Estava assim, como é que fala? Em greve, né? Estava em greve. Hospitais da rede pública em São Paulo estavam terrível, né? Acho que não mudou muito, mas tudo bem, né? E aí foi quando ele começou a ter essas visões, como ele está falando. Mas eu já estava na igreja, já tinha uma promessa do Senhor trazer meu esposo, né? E aí, quando eu cheguei em casa, meu irmão falou para mim assim, acho que o Carlos não está batendo bem na cabeça, né? Falei, por quê? Ele falou assim, porque ele está vendo umas coisas, e o pessoal falou que ele anda fazendo umas coisas aí na rua. Então, todos os botecos que tinha ali conheciam o Carlos, porque ele bebia a maioria dos botecos. 31 botecos contei. Sim. 31 botecos. Sim, ali no bairro do eles Maria conheciam. Domitila, né? Eu conhecia todos. E ele bebia em todos, e todo mundo conhecia ele. Na época, ele já era... E a senhora orando? E eu orando, né? E aí, o que aconteceu? Nesse dia... Ele começou a ver isso e começou a sair na rua e entrando nas casas querendo tirar esses negócios. Até então, eu liguei para o meu pastor, porque eu não sabia o que eu fazia. Meu pastor foi até em casa para orar. E foi quando ele viu esse negócio saindo da cabeça do meu pastor, deu um tapa na cabeça do pastor. Hoje a gente ri, mas na época, né, não foi legal, né? Mas eu muito preocupada, mas Deus fazia eu lembrar de que ele seria um testemunho vivo. Por que testemunho vivo? Porque ele saiu nessa condição de ter essas alucinações, saiu na rua, entrou no bar, onde estava cheio de gente, depois deu volta, foi na casa dessa mulher, que era no fundo da minha casa, que era a rua de trás, que era costureira, entrou na casa dela. Então, todo mundo da rua presenciou essa alucinação dele. E aí, meu pastor orou, Deus mostrou isso para a cunhada dele. Ela falou assim, irmã, aconteça o que acontecer, mas Deus me mostrava o teu esposo. E ele tinha emagrecido muito por conta da bebida. Eu estava com 52 quilos. 52 quilos, né? Então, ele estava pele e osso. E como é que foi essa conversão, essa cura? Então, foi assim, posso falar bem? Aí ela pegou, me levou que o médico do pronto-socorro, a médica mandou morrer em casa. Enquanto ela estava atendendo a Marina... O médico mandou morrer em casa. A médica falou assim, olha, aqui não tem lugar para você ficar, você vai morrer em casa. Dessa noite você não passa. Por conta e ela me deu um remédio, assim. enquanto a minha esposa estava conversando com ela me deu um remédio para mim colocar debaixo da língua, porque a minha pressão estava 24. Eu peguei o remédio e saí primeiro que a Marina, cheguei perto de necrotério lá, joguei o remédio fora para dar tempo de, olha como o inimigo da nossa alma, ele é sujo. E ele falou assim, joga esse remédio fora, senão não vai dar tempo de você tomar a última hoje. Falou, eu peguei o remédio e joguei perto de necrotério. E quando a Marina chegou, você tomou o remédio? Eu falei assim, tomei, mas não tinha tomado. Poderia ter me dado ali um infarto, um derrame, qualquer coisa ali. Mas nós viemos embora para casa, aí chegou em casa, ela viu que eu não estava bem, aí chamou uma das minhas irmãs e as irmãs dela, que para mim é uma família, viu? Eu tenho as irmãs dela assim, como minhas irmãs. Eu amo elas. São 8 mulheres. Mas são 8 mulheres que eu amo demais. A minha família é a família dela. Que benção. O respeito mútuo que elas têm por mim e eu por elas. E o amor que elas sentem por mim e eu por elas. Aí me levaram num médico particular, num consultório particular no japonês. Chegou lá o japonês, eram umas 11h30 da noite. Eu me lembro de tudo. Ele falou assim, Carlos, agora não tem mais jeito. Se eu te der uma dose de pinga na veia, você cai duro. Você entende por que o inimigo soprou no ouvido dele lá no hospital? Porque assim, nós saímos do pronto-socorro, a médica tinha falado para ele colocar esse remédio embaixo da língua para a pressão abaixar. Estava, igual eu falei para você, né, o hospital não tinha lugar, não tinha médico para atender, por isso que a única médica que estava lá, ela falou assim, eu não posso fazer nada para o seu marido, é só um milagre. Leva ele, quando ele estiver muito ruim, né, foi o que ela falou assim, ó, praticamente leva ele para morrer em casa, porque nós não podemos fazer nada. E o japonês me desenganou ali também. E aí, chegando em casa, a minha cunhada, que é a mãe dele, a irmã dele, e a minha irmã, né, falou, vamos levar ele num médico particular, a gente paga, tal, porque nós não tínhamos condições naquela época, né.
E aí nós fomos até esse médico particular, foi onde esse médico atendeu, foi examinar ele falou assim, eu não posso fazer nada, só um milagre para o senhor. Aí ele falou, olha, se eu der uma dose de álcool para o senhor aqui agora, o senhor morre aqui na minha frente. Ou seja, o diabo queria que ele tomasse a bebida. Você viu o que ele falou, né? Ele falou assim, não, você não vai poder dar tempo de tomar mais uma. Era só mais uma para ele morrer. Da cirrose, porque a cirrose ia arrebentar mesmo. E ele de pé na minha frente assim, ele falou assim para mim, agora não tem mais jeito. Aí virou para ela e falou assim, a senhora crê em Deus, vai rezando. Porque dessa noite aí isso foi um médico. Um médico falou. Ele falou, a senhora parece que é uma mulher de fé, né? Porque eu já era evangélica naquela época, aqueles coquinhos, aquelas rouponas todas, né? Eu falei, eu sou. Ele falou, então é só um milagre, a senhora vai rezando, porque a medicina não tem mais condições de fazer mais nada. Como chama? O fígado já estava com 7 centímetros. Ele falou, isso é uma cirrose. Fígado, pâncreas, baço, estava tudo estragado. Aí ele falou, olha, eu vou passar ele para tomar um soro, porque como eu estou atendendo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas esse soro é só por passar, porque eu não tenho condições de fazer mais nada pelo teu esposo. Se ele acordar vivo amanhã, nós vamos fazer o tratamento. Mas, olha, pastor Jairinho, foi uma coisa assim que até hoje, quando eu lembro assim, eu choro. Nessa parte eu choro. Eu lembro que eu deitei na maca, tomei o soro. E no outro dia, eu acordei 8 horas da manhã, sentei na cama, aí estiquei as mãos assim, não estava tremendo. Porque 5 horas da manhã, eu tinha que tomar uma pinga, porque tremia dos pés à cabeça. Quando eu vi que as minhas mãos não estavam tremendo, eu estava sentindo outra pessoa. Já não era mais aquele velho Carlos, já era um Carlos novo. Naquela madrugada, Jesus entrou com providência na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Ali, daquele momento, a minha história mudou. A minha vida mudou completamente. O ar dentro da minha casa mudou. Sabe? Tudo mudou para mim. Porque, a partir verdade, daquele assim, momento. Porque, na verdade, assim, um pai, né, alcoólatra, é complicado até mesmo para o convívio familiar. Para os filhos, né? É difícil. Não é só o sofrimento do alcoólatra em si. Eu perdi agora, eu disse, o ano passado, um irmão, sabe, viciado, sabe? Alcoólatra? O alcoólatra, E um dia eu internei já 2 pessoas já viciadas. E uma dessas pessoas que eu internei, no dia que eu consegui a internação para ela, virou e falou, Jairinho, eu não quero, mas eu não consigo. Isso marcou muito, sabe? É porque é uma dependência, né? Não é uma questão de falar assim, não, é porque eu gosto, porque não, é porque acaba ficando dependente daquilo. Sim, né? É um vício, né? E o inimigo começa a falar no ouvido da gente. Tinha dia que eu falava assim, eu não vou beber. Aí ficava de manhã legal, ela estava em casa, tal, as crianças estavam lá, daqui a pouco uma voz, acontecia alguma coisinha, ele falava assim, tá vendo? Aí não adianta, vai pro bar, lá você tem seus amigos. Lá você vai beber, lá você vai se divertir. Aqui dentro, ela vai ficar invocando com você até. Ele falava para mim. Eu pegar e sair. Você entendeu? Mas a partir daquele momento que eu acordei, me senti outra pessoa, já começou uma transformação de vida para mim. Glória a Deus. Agora, o que me chamou mais atenção foi a perseverança da minha esposa, porque até a minha mãe falou para ela largar de mim. É mesmo, Maria? Aquilo também me marcou muito. O outro meu amigo falou assim, você é a ovelha negra da família, Jesus me transformou numa ovelha de lã branca. Eu sou uma ovelha de lã branca. Agora me diz uma coisa aqui, mudando agora um pouquinho. Deixa só esse ponto, porque senão vai ficar assim, que a minha sogra tinha... Né, mas o que aconteceu com ela foi o seguinte, não foi que ela abandonou. Não. É que a fé dela já não alcançava. Era porque... A fé dela não alcançava. Eu tive esse problema em casa e é complicado. Complicado. Porque você insiste, vai insistindo. Sim. Aí você pensa assim que não, agora vai. Aí de repente dá uma recaída, né? Sim. Com certeza, verdade, várias vezes o senhor falou, não vou beber mais. Falei. E aí estava comigo mesmo. Não é isso aí? Aí de repente tava lá no bar. Era assim? E aí a minha sogra, eu acredito que ela quis até me ajudar, mas eu entendo que tudo tem um propósito de Deus, né? Tudo, até as nossas atitudes, elas têm um propósito de Deus. Quando a minha sogra falou para mim assim, Marina, você é nova, você é uma mulher trabalhadora, então aproveita, separa do meu filho porque ele não tem mais jeito e vai viver a tua vida, porque não tem mais jeito. Quando ela falou aquilo bateu um impacto tão grande no meu coração que, sabe, foi assim um alerta para eu lutar mais por ele. Tá entendendo? Porque eu também estava desistindo. Aí eu pensei, né? Falei, se a minha sogra falou isso, quem vai cuidar dele? Se eu separar dele,
Tinha na minha cabeça, porque eu ficava buscando um versículo, eu lia a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu ia em todos os cultos, eu ia em todos os trabalhos para poder ter uma palavra que me liberasse para eu separar dele. Porque na minha vida, o único problema, depois que eu aceitei Jesus, o único problema que eu vi era ele, era a bebida dele. Se ele saísse da minha vida, não teria mais problema. Mas não era esse o propósito de Deus. Aí, quando a minha sogra falou isso para mim, um dia, que ela falou desse jeito para mim, aquilo me impactou e eu pensei, então eu não posso abandonar ele. Aí eu dobrei mais ainda a oração, entendeu? E acabei falando, não, eu tenho que, sabe, me fortalecer, porque se a mãe dele, né, ela que eu pensei, se eu separar, ela vai cuidar, ela falou desse jeito para mim, eu falei, não, Senhor, então me dá força, né? Agora deixa eu falar uma coisa para ela. Foi isso. Qual o conselho que a senhora daria qual o conselho que a senhora daria para as mulheres que estão passando por isso com os seus maridos, assim, que eu sei que não é fácil, e a senhora passou por isso, não é verdade, Passou. E venceu. Qual o conselho que a senhora daria para as mulheres que estão passando por essa situação? Aí é um pouco complexo, né? Porque a gente não pode sintetizar, porque assim, cada caso é um caso. Sim, com certeza. Né? Por exemplo, no caso, meu esposo, ele era um alcoólatra, mas ele não era agressor. Que aí já é algo diferente. Sim. Não havia agressividade, né? E o meu conselho é esse. Ora, né? Busque ao Senhor, se posicione na presença do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Não foi impossível. Apesar, eu cheguei, a minha sogra chegou a achar que seria impossível no caso do meu esposo, mas Deus nos mostrou que nada é impossível para ele, né? E assim, dentro também do que eu buscava, Deus sempre também falava que ia fazer, que tinha plano na vida dele, tinha um plano, né, de Deus, um propósito de Deus. E aí alguém já me perguntou, porque há muito tempo que eu trabalho também com mulheres, né, e já foi feita essa pergunta para mim. Mas eu também já conheci mulheres que Deus, na sua presciência, ele sabia que o esposo daquela mulher não iria se converter. E tudo aquilo que ela estava passando não iria ter um final de que Deus ia fazer a obra. Porque a pessoa tem que também dar liberdade para Deus fazer, né? Então, por exemplo, o que eu vou falar? No meu caso, Deus tinha um propósito, né? Eu busquei a Deus, eu fiquei firme com o Senhor, fiz a minha parte com Deus, fiz a minha parte de esposa, né? E Deus, pela sua misericórdia, né, já tinha um propósito também dentro disso, fez a obra, né? Então, meu conselho é esse: confia. Se o Senhor prometeu e disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Pode ser um impossível diante dos teus olhos, você vê que parece que quanto mais você ora, pior fica, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém, amém. Amém? Agora uma coisa assim, pastorzão, o senhor veio para a cidade, saiu lá de Pirituba, né? Pirituba. Morei 52 anos lá. 52 anos em Pirituba e veio para a cidade de Lins. Ele é natural de São Paulo, ele nasceu em São Paulo. É mesmo? Paulista mesmo. E aí veio de São Paulo, veio para Lins. Mas como é que foi isso assim? Foi uma ordem de Deus? Foi um processo assim? Uma promessa de Deus na nossa vida. Queria nos enviar para o interior, para a gente fazer uma obra. Mas a gente não sabia para que cidade que era. Aí um belo dia nós estávamos terminando de limpar a igreja, né? Que eu sempre fui diácono, zelador da igreja e segundo pastor da igreja. Deus me chamou para ser auxiliar de pastor. Entendeu? Lá em São Paulo eu fui auxiliar de uns 5, 6 pastores, né? E tudo pastorizava. Aí nós estávamos brincando, ela limpando a porta lá, que era de madeira, e eu terminando de fazer uma pintura no chão, eu falei assim, bem, todo mundo já foi, nós ficamos aqui, nós ainda estamos aqui, né? Passou 2 semanas, né, bem? Deus bradou. Mas, irmão, parecia que a rua estava em festa. Tanta gente, 2 semanas a gente ficou sem jantar, porque as pessoas não... Era toda hora visita, toda hora os irmãos lá chorando e orando, e Deus usando, e Deus falando. É mesmo? 2 semanas, o dia que o caminhão... E Deus falou que não era para nós trazer bagagem nenhuma. Vocês vão, mas não levem bagagem nenhuma. Caramba. O que ele quis dizer dessas 2 semanas foi o seguinte: passado essa conversa que nós tivemos no último congresso da igreja que a gente congregava, ele era o 2º pastor, e foi esse diálogo. Deus parece que selou, parece não, né? Deus selou aquele dia, né? E disse, não, eu vou fazer. E aí foi feito o convite para nós, né? Vimos para Lins, né? Um pastor
muito querido nosso, ele é até sogro do meu filho. Ele fez o convite para nós dirigir uma igreja aqui em Lins, e nós começamos a buscar, né, confirmação de Deus. E aí foi onde Deus começou a mandar todo dia, segunda até, sabe, segunda, terça, quarta, semana inteira. Deus enviando irmãos lá para orar, para falar que era Deus, sabe? Foi uma coisa tremenda. E aí vocês vieram para cá, a senhora já era teóloga? Não. Não? Aí estudou teologia, fez... Então, o que aconteceu? Deus sempre falou para mim para eu estudar. Mas aquele negócio de obra e de casa e filhos e tal, e foi deixando. Aqui em Lins, né, Deus começou a falar para mim e disse para mim assim: filha, você estude, porque daqui a um tempo, se não houver um diploma, você não vai poder nem pregar minha palavra. Muitos não vão ouvir. E mais algumas coisas. Deus disse assim que ele chegaria um tempo, se alguém não tivesse um diploma, se pregasse, ninguém ia nem aceitar. Foi isso que Deus falou para mim. Falando nisso, irmãos, pregadora de mão cheia, você, pastor, que precisa de uma pregadora, de uma mulher de Deus para ministrar para as mulheres. Mas isso não me ponha nisso. Não, é forte. Brasil é forte, Brasil. Uma pregadora forte, uma mulher de Deus, casal abençoado. E outra coisa que eu vou falar para vocês, assim, a gente fala de Jesus. Uma coisa pra falar para vocês. É um casal com 41 anos de casados que não vai lá para falar do que leu, vai falar do que viveu. Verdade. Isso é importante. Porque são experiências que tem coisa que a gente não aprende em livro. Não. Tem coisa que é na vida, não é verdade, Lucas? É verdade. Então é um casal assim, e começou a estudar com quanto? Foi o quê? Você chegou aqui. 50 anos, comecei a estudar, foi isso. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a orar para Deus então trazer algo que eu pudesse continuar na obra, né? E estudar. Aí Deus me enviou, sabe o quê? O Seja aqui para Lins. Eu falo que foi oração, né? Eu falo que meus filhos falam: nossa, mãe, tudo para você é oração. Mas é oração, né? Eu orei por isso, Deus trouxe o Seja para cá, eu fiz o Seja, e aí o Senhor falou assim: agora você vai fazer a faculdade. Como eu lido muito com libertação, e com libertação a gente, né, trabalha com bastante pessoas de depressão, essas coisas todas, eu falei: então acho que eu vou ter que fazer psicologia, né? Mas aí Deus mudou tudo e mandou a gente para Minas Gerais. Aí a gente foi para Minas, ficamos lá 2 anos. Só um minutinho só. Vamos parar em Minas Gerais. Minas Gerais. Já estavam em São Paulo, viemos para Lins, estamos para Minas Gerais, vamos fazer uma turnê aqui. Vamos viajar. Já estamos correndo o Brasil aqui essa noite. Estamos aqui, correndo. Infelizmente está acabando o nosso tempo. Infelizmente um bate-papo tão... Tá muito gostoso. Né? Gostoso, né? Gostoso. Voltando o tempo e uma coisa bem natural. Lembrando a você, se inscreve no canal. Esse canal aqui, eu fico vendo canais aí que só fala besteira e com milhões de inscritos. Então nós precisamos mostrar que nós somos família. Então é simples, você não paga nada. É só você se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho ali e pega esse vídeo, manda para outros casais, abençoar vidas com casais que estão contando a história da vida deles, que é importante. Eu sou fruto de um relacionamento de... Meu pai e minha mãe foram casados há 50 anos. Então acredito que é possível realmente. Sim. Ser uma o amor família. ter durado. É possível isso. E vocês são um fruto disso. Vocês são prova disso. 41 anos de casamento. Eu tenho 25 anos de casamento. Sou um bebê perto de você, mas estou chegando lá. Devagarzinho, devagarzinho vamos chegar lá. Quando nós fizemos 25, foi um festão. Foi um festão? Ó quem está chegando ali, ó. Eu não vou mostrar aqui. Amém, paz. Chegou a varoa. Chegou aqui. Isso aqui é tudo natural, gente, ó, bem natural. A Márcia acabou de chegar aqui no estúdio aqui. Mas aí começou, aí foi para Minas Gerais. Fomos para Minas, aí lá em Minas, eu falei: como que eu vou fazer faculdade aqui? Ainda o Senhor viu a gente numa cidade bem pequenininha, né? São Francisco de Paula, bem pequenininha. Eu falei: como eu vou estudar? Deus fez uns movimentos lá e... Eu vou resumir porque você chamou alguém que nós estamos o quê? 60, né? Quase 70, 31 anos de ministério, é muita coisa, meia hora é pouco, né? Então, aí conclusão, Deus falou para mim que era para fazer a faculdade, eu fui me inscrever para fazer a faculdade de psicologia, mas aí era muito caro, né?
E aí eu falei, Senhor, não tenho condições. E saí de lá um pouco triste por conta disso. E aí Deus falou para mim que não era bem daquilo, mas o Senhor fez eu lembrar de uma promessa que Ele tinha feito, de um desejo que eu tinha, que eu sempre tive desejo de fazer o curso de teologia. Aí Deus falou no meu coração fortemente para mim fazer o curso de teologia. Aí eu entrei na internet, fui procurar algo à distância, né, em AD, fui ver e achei uma faculdade, e aquela faculdade tinha uma cidadezinha perto ali. Comecei a fazer a faculdade de teologia. Não vou falar o nome para não fazer propaganda da faculdade, né? E então, fiz, né? Fiz a faculdade. Teve um ano que, no primeiro ano a gente começou, nós estávamos bem. Nós tínhamos condições de pagar. No segundo ano não tínhamos mais condições de pagar. Aí eu pensei, falei, eu acho que aquilo foi da minha cabeça, que Deus mandou fazer faculdade, porque eu com essa idade, com esse monte de coisa, porque assim, era tudo novo, né? Sim. Eu já com quase não, já com 50 anos, e estudando, e faculdade, aquela coisa, né? Toda, mãe. Né? E então, e avó, né? Já não mãe, avó. Sim, 50 anos, né? E aquela coisa toda, a internet, você ter que mexer aquela plataforma, eu só sei aquele negócio, sabia aquele negócio de escrever tudo. Foi muito difícil, mas Deus foi trabalhando. Conclusão. Deus tocou no coração de uma jovem lá de São Paulo. Do nada ela me liga e diz assim, irmã Marina, Deus falou que eu preciso aplicar no seu ministério. Você me dá o número da sua conta que eu vou enviar um X. Como a gente estava dirigindo uma igreja, eu falei, de repente pode ser para a igreja que ela vai mandar o dinheiro. Aí eu falei, eu gosto das coisas bem esclarecidinhas. Eu falei assim, irmã, você vai aplicar, Deus está mandando você aplicar na obra que nós estamos aqui, dirigindo essa igreja, ou no meu ministério particular? Ela falou, no teu ministério particular. Você não trabalha na palavra, você não prega a palavra, você não faz, né, palestra? Eu falei, sim. Ele falou, então, Deus falou desse jeito, no seu ministério. E qual que era? Era a faculdade de teologia que eu estava fazendo. E ela pagou minha faculdade todinha, foi assim, outro milagre. E o dinheiro, eu não falei para ela que era faculdade, sabe? Ela só falou que era para mim. Eu falei, amém. Deus falou, não fale. Era um segredo, era um manto que Deus tinha. E ela aí ela começou a depositar. Incrível que ela depositava a mensalidade, o dinheiro do lanche que eu tinha que tomar, o ônibus que eu tinha que tomar para sair da minha cidade para ir para outra. Todo o meu gasto que eu tinha, ela depositava. E ela não sabia. Quando eu terminei, né, quando eu terminei tudo, aí que Deus falou, agora você pode falar para ela o que ela estava fazendo. Ela estava pagando a minha faculdade. Que benção. De teologia. Irmãos, assim, olha, é realmente muito forte. Muita coisa. É muita coisa. Mas nesses 41 anos tem muito altos e baixos que a gente passou até chegar em Lins. Foi assim um processo muito grande. Que tem pessoas que falam assim, você caiu de paraquedas aqui. Não caímos. Tudo teve um propósito. Não foi só mar de rosas, não. Teve é que é o seguinte, 41 anos de casados. Muita coisa. 41 anos não é 41 dias, né? É muito tempo de casado. Que o tempo nosso é curto. É curto. Né? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, de forma muito clara. Nós não temos muito contato de estar sempre juntos, né? A gente não tem muito contato, está muito sempre juntos. Mas eu observo muito as coisas. E eu acho muito bonito mesmo, sabe? Os casais que eles conseguem. Porque eu tenho um pastor, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu também gosto muito dele. Gosto muito dele. E ele fala o seguinte, que me chama a atenção não é o casal que dá errado, é o casal que dá certo. Sim, principalmente hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, né? E eu vejo de vocês assim, como o pastor Carlos mesmo disse, não foi só mar de rosas, foram dificuldades. Mas vocês venceram essas dificuldades. Vencemos. Hoje com 4 filhos, estava vendo um vídeo hoje... 7 netos. Estava vendo um vídeo hoje do mais velho, o mais velho é o... Júnior. O Júnior cantando pagode. Sim. Irmão, pagodeiro, canta muito bem pagode. Vou trazer ele aqui um dia para cantar pagode aqui. Você vê como tudo mudou, né? Na época, quando... até dentro disso, o Júnior foi o meu filho que desviou. É mesmo? Nós já passamos até por um filho que se afastou do Senhor, da presença de né? Deus. Que foi ele. Né? E na época ele cantava na noite, né? Era pagodeiro, fazia os shows deles lá. E hoje está cantando pagode para Jesus. Sim, e aí o Senhor também mandou a gente vir para Lins, e na época ele não estava na igreja, e até eu falei, Senhor, como que eu vou para Lins e deixar meu filho aqui? Se com a gente aqui ele está assim, imagine de longe. O Senhor falou assim, vai fazer minha obra, que dos teus cuido eu. Forte. É forte. Forte, Brasil, forte. É forte. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente
terminar, né? Infelizmente temos que terminar. Não, só para resumir, deixa eu só te falar para as irmãs. Não, só um minutinho só. Vocês estão vendo que o pastor Carlos falou é a verdade. Não, mas ele falou mais que eu. Não, ele falou mais que eu. É isso aí, Danilo. Não, aqui é 2 homens. Cadê a Márcia? Márcia, me socorre aqui. Não, ia ganhar de lavada. As mulheres vão ganhar de lavada aqui. Mas fala aí, vocês votem aí, vocês cronometram aí direitinho. Só para terminar, né? Votem estudar. Sabe? Tá, não, eu então fiz até pós-graduação. Então tá? manda essa mensagem. Eu não sei de nada ainda, mas assim que eu tenho diploma, eu tenho. Manda essa mensagem para essa câmera aqui. Para essa câmera? Isso, para as mulheres principalmente. Sim. Principalmente. Fala para as mulheres, porque tem mulheres que a gente fala assim, tô com 50, com 55 anos, 60 anos, a vida acabou. Não acabou. Não acabou. Não tem acabou. muita coisa, é possível fazer muita coisa. Então, fala para as mulheres 2 coisas importantes. Tudo num contexto só. Fala para elas a importância de ser perseverante com os seus maridos, que mesmo estão passando por dificuldades, com alcoólico, com drogas, com o que for. E a importância de estudar, de lutar e de ser diferença dentro da sua casa. Eu vou começar com um versículo forte que Deus falou no meu coração, quando Ele começou a fazer a obra da vida do meu esposo. O Senhor disse assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. Foi a palavra que eu guardei e guardo até hoje no meu coração. E eu tenho visto a glória de Deus com a libertação do meu esposo, a salvação dele. Né? Hoje ele é meu pastor, né? Isso. Acabou me pastoreando também em várias igrejas que a gente trabalhou. Passei por essas dificuldades de esposo alcoólatra, depois filho que saiu da presença de Deus e Deus prometia que ia trazer. Hoje meu filho é pastor, ele vai estar aqui, né? Isso. Na verdade, naquela época, pagode e futebol era coisa do inimigo, né? Hoje, graças a Deus, não tem mais essa cultura, né? E hoje ele está aí fazendo a obra. E assim, não desista dos teus sonhos, né? Eu sempre tive desejo de ser uma acadêmica, mas na minha época, fazer uma faculdade era coisa só de rico, né? Mas hoje, agora, eu estou com 61 anos, né? Fiz a faculdade que Deus, assim, né, me proporcionou. O ano passado terminei a minha pós-graduação, né, e agora eu estou fazendo outro curso, não vou falar qual que é, só quando eu terminar eu falo para vocês. E assim, estude, coloque seu objetivo em Deus, olha para o Senhor, busque ao Senhor. Deus é Deus do milagre, Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Não pare. E não deixe ninguém falar que você está velho, porque o velho é o diabo, né? A gente costuma falar, velho é o diabo. Nós não, nós estamos sempre, né? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nós somos novos, né? Então não desista dos seus sonhos em qualquer área. Sua área amorosa, sua área financeira, sua área profissional, né? Mas lute pelos teus sonhos. Nós fazemos a nossa, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. É esse meu conselho. Creia, desista, não desista nunca. Não é verdade? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Pastorzão, pastorzão, o senhor, eu já lhe considerava demais, já amava esse casal de forma tremenda, e o amor só aumentou, e principalmente Amém. Pela história de vida de vocês. Graças a Deus. E eu gostaria que o ex-ganso, ele tinha que acabar assim. Ex-ganso. Jairinho, se não tiver. Tem muita gente, tem muitos homens que estão passando por essa situação. Eu gostaria que o senhor falasse para essa câmera aqui, falasse para esses homens, assim como o senhor venceu, que eles podem vencer também. Olha, eu sempre uso o meu testemunho lá no meu trabalho, né? Que lá entra muita gente. Então as pessoas, eu sou muito fácil assim de captar, de ganhar as pessoas e as pessoas se abrirem para mim, mesmo assim em momentos. E eu tenho falado para muitos homens ali que não é o caminho, não é esse. O caminho é Jesus. Esse negócio é tudo coisa passageira, é tudo ilusão. A grande alegria que eu achei, o grande momento que eu achei na minha vida depois foi em Jesus Cristo. Porque eu não tinha alegria. Eu tinha alegria no meio dos amigos. Hoje eu tenho alegria dentro do meu lar. Eu amo estar na minha casa. Não vejo a hora de dar 6 horas para mim sair do serviço e vir para minha casa. Que eu amo estar dentro da minha casa com a minha esposa e meus filhos. E tem muito marido que não gosta, né? De ir para casa, né? Eu saio correndo, às vezes até... não deu hora ainda, mas eu já estou dentro do carro e já estou saindo. Estou vazando. Você sabe por quê? Porque quando Jesus transforma o homem,
Ele transforma por completo. Ele não faz nada pela metade. E tudo que eu passei, você que é homem, que está nesse processo, que está bebendo, se drogando, procura uma igreja. Procura Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por ele, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. E eu cheguei nesse grande momento de conhecer esse Jesus maravilhoso. Hoje eu sou um homem realizado na minha vida. 41 anos de casado, tenho 7 netinhos, 4 filhos maravilhosos, 2 noras que me amam. É mesmo? 2 noras assim que eu sou o pai delas. E um genro abençoado. Que benção. Sabe? E eu sou muito feliz em tudo que Deus fez na minha vida. E tem feito, viu, Jair? Tem feito. E por conhecer vocês também, né? Amém. Logo que nós chegamos na igreja, lá, na sede lá, né? E eu bati o olho e cheguei em casa e falei assim, bem, aquele morenão lá, ele é diferente. Ele falou aquele negão, né? Era aquele negão, não pode mais sem falar economizar agora. na tinta. Não, mas a gente tem essa intimidade, né? A A gente tem essa intimidade, né? De chamar Nós um outro de negão. terminamos o nosso podcast sempre falando o que pode em casa. Porque pode em casa. Pode em casa. Pode em casa. Pode E eu em costumo dizer que pode ser feliz em Pode casa. ser feliz em casa. Pode, Muito feliz. Pode ser feliz, irmão? Muito Pode feliz. ser feliz. E o que pode mais em casa? E pode Tudo. lutar para a felicidade. Lutar pela felicidade. Então, pra você que tá aqui ligado no podcast, no Pod em Casa, mais um convite. Se inscreva no canal, curte, aperta o sininho, manda para outras pessoas. Nós só vamos falar de família. Família é a base de tudo. Família é a base de tudo. Então, eu quero que você nos ajude a divulgar esse canal. Muito obrigado, irmã Mariana. Você Muito tá de obrigado, parabéns. pastor Carlos. E aquele pitelzinho de 79 é o pitelzinho de 2024, viu? É o mesmo pitelzinho. Deixa eu traduzir. Envelhecer com a mulher da sua mocidade. Deixa eu traduzir. Eu só Pitelzinho. Meu pitelzinho. Vocês já entenderam já o que é o pitelzinho. É o meu amor, né? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe Deus também venha pelo continuar. convite. Eu vou pedir para nós fazermos uma oração por todos os casais agora. Amém. Para terminar esse podcast. Irmã Marina, pastor Carlos, ora pelas famílias agora. Vamos orar pelas famílias, amém? Eu não sei como é que tem muitas famílias hoje em dia como estão passando, mas o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Verdade. Podemos dar uma de pentecostal, que era todo mundo junto? Vamos orar todo Vamos mundo todo junto. mundo Vamos orar junto, todo vamos mundo junto. Então tá bom. Senhor, meu Deus e Pai. Altíssimo Deus Deus e querido, Pai, amado, em nome de diante Jesus, da tua obrigado presença por aqui essa nos estamos, colocamos Senhor. diante da tua presença, Agradecido Cada por esse casal agradecendo agora por este momento, E cremos, Pai. Senhor, Está assistindo esse tu és Eu colocando em poderoso tuas para mãos fazer a das cada nossas casal, a vidas cada deste família, programa, Senhor. que a casa dele uma seja Que o Senhor flecha venha derramar que da a tua família bênção, atinja Pai do querido, seu sobre alvo, quem todos temos os corações. casais, ó Repreende Pai. que levante, Repreendendo Senhor, toda seta, todo tira dardo todos inflamável os do maligno, casamentos, Senhor. famílias, Restaurando, Sim, Pai, Senhor quebra amado, por dando terra, vitórias, toda divisão, Senhor Deus. toda Projeto, contenda, Para que o seu nome esse seja toda falta de glorificado na amor, vida de Senhor, cada casal, toda meu Pai. separação. Visita Pai, os lares, que o ó Senhor possa Senhor. entrar nos corações Toma nas dos tuas lares, mãos, Pai. Santo Deus de Israel. Abençoando, Tirando selando, tudo aquilo que não Senhor, provém de as ti, alianças meu dos Santo Deus de casamentos, o Israel. amor, a Em compreensão, nome Pai. de Jesus, Em nome de vai Jesus, acrescentando Pai. fé nos Que corações, haja ó cura, Pai. libertação, Vai tirando todo transformação impedimento e a tua para a presença, glória do Pai. teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, Deus glória. abençoe. Deus abençoe, irmão pastor Carlos. Deus Amém. abençoe, Marina. Deus abençoe Foi um você que está prazer. aqui no podcast. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Na paz. Será que eu falei muito mesmo? Tá gravando isso, tá Tá gravando. gravando ainda, pare. Cada minuto, cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Meu amor. Oh, eu te amo. Faça uma declaração pra quem tá pertinho de você assim, ó. Diga assim, ó. Você chegou